Bom dia, turma! Então vamos agora para a explicação da aula 41 de língua portuguesa do oitavo ano. O conteúdo desta aula é romance de aventura, continuação, da aula 40, e nós vamos ver duas figuras de linguagem, ok? Bom, essa primeira parte aqui da aula 41, tem essa parte aqui do romance de aventura, ela é bem autoexplicativa e eu vou dar algumas indicações aqui para vocês, mas ela vai ficar mais mesmo por conta de vocês, para que vocês leiam e tenham conhecimento do que está sendo dito aqui, certo? Então é assim, nós temos um trecho do livro Robinson Crusoe, e nesse trecho aqui, então, nós vamos saber um pouquinho a respeito de quem é essa personagem Robinson Crusoe, certo? Vocês leiam para tomar conhecimento, né? Quem é a personagem, de onde ele veio, um pouquinho da família dele, certo? E daí nós temos uma parte explicativa aqui embaixo, que vai estar chamando a atenção de vocês para o narrador do romance, que é o narrador personagem, né, o próprio Robinson Crusoe contando sua história. Nessa parte que também vai falar das reticências aqui no início e no final do trecho, né, que vocês já sabem que essas reticências elas querem dizer que tinha uma parte antes aqui do trecho e que o texto continua daqui para frente, certo? E também nessa parte vai estar falando sobre o conflito presente na obra. Então, com a leitura, vocês vão ver que o pai do Robinson Crusoe gostaria que ele seguisse determinadas profissões. Já o Robinson Crusoe tinha muita vontade de navegar, de conhecer o mar, né? Era total, assim, aquilo que o Robinson Crusoe gostaria de fazer era totalmente oposto ao que o pai gostaria que ele fizesse. Então, isso gera um conflito aqui na obra, certo? Bom, então, com relação ao conteúdo romance de aventura, é só isso que nós temos na aula 41, certo? Então, vocês façam a leitura, que é bem explicativo. Então, simplesmente conhecendo um pouquinho da personagem Robinson Crusoe, certo? Aqui em cima tem mais a continuação, né, do romance de aventura. E aqui nós começamos com o conteúdo de figuras de linguagem, onde nós vamos estudar o que é a metonímia e o que é o paradoxo, ok? Então é assim, vamos lembrar o que são as figuras de linguagem. Figuras de linguagem é quando nós usamos a linguagem, a língua, no sentido figurado. Eu não uso as palavras com o sentido que elas possuem, por exemplo, no dicionário. Eu uso a linguagem criando comparações, criando imagens, sonoridade. Por exemplo, se eu digo assim, Maria é uma flor. Eu não quero dizer que Maria... Eu não estou dizendo literalmente que Maria está lá plantada no jardim. O que eu quero dizer com isso? Que a Maria é delicada, é cheirosa, é bonita, certo? Então, isso é uma figura de linguagem. E as figuras de linguagem, elas recebem, conforme o uso que eu faço delas, elas recebem nomes específicos, ok? Então, nós vamos estudar duas figuras de linguagem, que uma é a metonímia, a outra é o paradoxo. Então, é assim, a metonímia, eu sempre digo que eu classifico a minha figura de linguagem como metonímia, sempre que eu uso uma palavra fora do seu contexto semântico. O que significa a palavra semântico ou semântica? É sentido. Então, quando eu uso uma palavra fora do seu sentido normal, né, por ter uma significação, uma relação com outro significado, então eu chamo isso de metonímia. Aí nós temos vários exemplos, né? Daí vocês ficam se perguntando, ai professora, mas como assim? Então tem exemplos aqui onde eu posso identificar o que é uma metonímia. Esse exemplo aqui, que eu vou fazer um asterisco, é o mais comum de todos, é o mais fácil de nós gravarmos, que é quando eu uso
a marca pelo produto. Nós usamos essa figura de linguagem diariamente. Por exemplo, meu irmão adora tomar Nescau. O Nescau não é o produto em si, o produto é chocolate em pó, achocolatado. Porém, Nescau é a marca, mas como é uma marca muito conhecida, nós usamos Nescau. É a mesma coisa quando eu digo assim, quero fazer um bolo, mas acabou o Royal. O Royal é o fermento em pó, mas o nome do produto não é Royal. O nome do produto é fermento em pó, mas eu uso a marca. Aí se eu digo assim, vou arear as minhas panelas com Bombril. Bombril também é o produto, não é o produto, é a marca. A marca é Bombril, o produto é palha de aço, certo? Então, e esse é um exemplo de metonímia. Então, sempre que nós lembrarmos assim, metonímia, o que que é? Vou tomar Nescau, arear as panelas com Bombril e o outro exemplo que a professora falou aqui que eu já acabei de esquecer. Mas é o Bombril e o Royal, isso mesmo, o Royal. Então, isso é um exemplo de metonímia. Aí nós temos outros exemplos aqui, a parte pelo todo. Ele possui inúmeras cabeças de gado. A causa pelo efeito. Consegui comprar a comida com o meu suor. Mas o suor? Vou lá, eu suei um monte, aí eu pego aquele suor, levo lá e vou comprar alguma coisa, vou comprar comida? Não, esse suor significa trabalho, certo? Então, vocês leiam todos os exemplos aqui, que são todos exemplos de metonímia, ok? Aí nós temos o paradoxo. O paradoxo é uma figura de linguagem muito interessante. Aqui está dizendo assim, que o paradoxo é fundamentado na contradição lógica das ideias. Aí a gente pode explicar um pouco melhor que seria assim. O paradoxo é quando eu relaciono conceitos que se excluem, que não tem como eles estarem juntos. Por exemplo aqui, quer ver? O segundo exemplo, olha. Embora quem morre esteja vivo, quem quase vive já morreu. Então, assim, embora quem quase morre esteja vivo, será que isso é possível? Ter vida e morte ao mesmo tempo? Né? Quem vive já morreu? A vida e morte, elas não podem estar relacionadas uma com a outra, porque são conceitos que se excluem, ou eu tenho um ou tenho outro. Por exemplo, o segundo aqui, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Mas liberdade e escravidão eu posso ter junto esses conceitos? Como assim ser a minha liberdade e a minha escravidão? Viram assim que não tem lógica, não tem como usar os dois conceitos juntos? Então, isso é paradoxo, certo? Então, quando eu tenho ideias opostas, escritas na mesma frase, só que a relação dessas duas ideias, elas não combinam, uma exclui a outra, certo? Então, essa é a aula sobre as figuras de linguagem, metonímia e paradoxo. Então, vamos lá para as atividades. Aqui, Então, aqui, aula 41, aqui embaixo. Então, nós temos o poema, né, do Camões. E aqui está sendo, na verdade, isso aqui é a referência aqui desse poema, na verdade, é a música do Legião Urbana Monte Castelo, certo? Que ele faz uma intertextualidade, usa a mesma música, né? Mas, enfim, tanto faz a música ou o poema, então todo mundo conhece, né, esse texto. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Aí vocês têm que analisar aqui, né? Analisar na letra da música e marcar a alternativa correta de qual é a figura de linguagem predominante. Então, lembrando que nós vimos só duas figuras de linguagem, a metonímia e o paradoxo. Então, vocês não vão misturar nem antítese e metáfora aqui, essas duas não têm nada a ver. Vocês vão só analisar se o que a figura de linguagem predominante aqui, se ela vai ser metonímia ou paradoxo. Aí vocês vão analisar assim, se eu digo assim, é um contentamento descontente.
Ó, contentamento, descontente, será que é possível? E se eu digo assim, dor que desatina sem doer, como que é uma dor que não dói? É possível isso? Né? Não é possível. Então, qual dos dois que é mesmo aqui? Marquem a alternativa correta. E na questão número 2, vocês vão analisar a metonímia, né? Em qual dessas alternativas ocorre metonímia, certo? Que tem um Czinho que está duplo aqui, né? Foi erro de digitação. Mas enfim, vocês vão analisar, ó, onde ocorre a metonímia, certo? Lembrando que a metonímia eu uso uma palavra no lugar da outra, com outro sentido, por causa de alguma relação, né, lógica que ela tem aí com o novo sentido que eu quero atribuir à palavra, ok? Então vocês voltem lá nos exemplos aqui, ó, das figuras de linguagem. A professora já misturou todas as folhas aqui. Ah, não, tá aqui embaixo. Então, vocês voltem aqui nos exemplos aqui que vai ser bem fácil de vocês identificarem qual que é a palavra, qual que é a alternativa que tem metonímia, certo? Então, a aula 41 seria isso. Façam a leitura bem certinho tudo e qualquer dúvida, chamem a professora. Bons estudos a todos!